Olá, está começando o programa Deu Certo, temporada multimídia, com a jornalista Silvia Constantino, apresentadora do TCE na TV. Silvia, como você optou pelo jornalismo? Então, tudo bem a vocês, a todos? Eu digo que a comunicação, ela me escolheu, né? Em 2007 eu me formei e quando eu comecei, na minha época, era junto os cursos, né? Ou você optava por jornalismo ou você optava por publicidade. Então, foi um semestre que nós tivemos ali um tato para saber para que lado que a gente poderia estar escolhendo. E eu optei pelo jornalismo, que é uma paixão hoje na minha vida. Silvia, quais as principais características que te atraíram no ramo jornalístico? Bom, para ser publicitário tem que ser criativo. E eu confesso que eu não sou muito criativa, né? Então, foi um dos motivos pelo qual eu não escolhi a publicidade. E o jornalismo não, o jornalismo é espontaneidade, né? Você chegar, você falar, você entrevistar sem ter medo, sem ter vergonha. Então, foi por isso que eu escolhi o jornalismo, porque eu me identifiquei com essa área e foi assim que eu segui até hoje. Silvia, desde a faculdade você se interessou pelo telejornalismo. Como foi essa experiência sua? Foi isso mesmo. O engraçado que foi assim, eu tinha medo, né? Eu tinha medo do vídeo. Ele, como eu disse no começo, ele me escolheu, a TV me escolheu, o jornalismo me escolheu. Então, na época da universidade, eu sempre estagiei na área de vídeo, sempre foi. Então, eu me lembro que era bem puxado, viu? Foi um período bem puxado, porque eu estagiava em 2 lugares. Então, eu estagiava na TV Morena, eu fazia produção lá, então a gente entrava às 5h30 da manhã, porque o jornal vai para o ar super cedo. E aí ficava lá até meio-dia, almoçava por lá mesmo e já ia para o estágio da universidade onde eu estudava, né, que era a TV Pantanal na época. E aí ficava lá até o final do dia e já ficava já para o curso. Então, essa possibilidade que eu tive com os estágios só fez eu ter certeza que era a televisão mesmo que eu queria. Né? Então, quando a gente tinha que fazer stand-up, que era uma coisa super difícil, que você tem que decorar o texto, chegar na frente da câmera e falar, era bem complicado. Mas aí, com a experiência e com a rotina, porque assim, quanto mais você faz, mais você aprende. Né? Então, você tem que fazer várias vezes, não importa se você errar ou não, mas o importante é fazer, porque é a experiência que vai te dando segurança para poder estar na frente da câmera, para você poder dialogar de uma forma mais natural. Então, tem que fazer mesmo, sem medo. Silvia, qual que é a função que você mais gosta no telejornalismo? Gente, eu já fiz tudo. E eu acho que a gente tem que fazer mesmo, né? Eu já fui produtora, eu já fui apresentadora, eu já fui repórter. E a gente tem que passar por cada fase, né? Porque, às vezes, quando falta um, você tem que ir lá, tem que cobrir. Mas o que eu mais gosto mesmo de fazer é reportagem. Porque você ir a campo e você... E assim, né? Você chega na redação, você nunca sabe o que você vai fazer. Tem uma pauta, às vezes você tem sorte de pegar um produtor bacana, que ele põe a pauta bonitinho, com sugestão de pergunta e até sugestão de passagem. Eu, na minha época, fazia isso. Mas, às vezes, não. Às vezes, você pega uma pauta, ó, vai para a rua, você tem que fazer isso, 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 você fica desesperado. Por quê? Você tem deadline. Deadline não é fácil. Eu digo que trabalhar no jornal diário, principalmente com televisão, com deadline, deixa a gente bem assim ansioso, né? Porque você tem o tempo para chegar na redação, fechar o texto e entregar a matéria. Você sai de manhã para fazer 2 pautas, o jornal vai para o ar meio-dia e tem que estar tudo pronto. Então, assim, é a correria. Você sai da pauta, você chega no carro, você já vai lá esboçando o que você vai fazer na matéria, chega, grava o off e vai para a rua de novo. Então, assim, essa adrenalina, por mais que às vezes a gente fique muito tenso e fica cansado com isso, é o mais bacana do jornalismo para mim, né? Então, essa parte de reportagem realmente é o que eu mais gosto de fazer. Silvia, conta um pouco da sua experiência que você trabalhou em Corumbá. Matheus, em Corumbá foi uma escola. Eu me formei em 2007 e fui morar em Corumbá porque o meu marido foi para lá a trabalho, então eu me formei e aí esperei meu filho crescer um pouquinho, que eu tenho 2 filhos, e fui para Corumbá. Bom, Corumbá tem uma história lá que eu não esqueço. Por quê? O ao vivo é o ao vivo.
Ou você acerta, ou você acerta. Então, na época que eu trabalhei lá, tinha aquele balcão de emprego, que era aquele que as pessoas iam oferecer os seus serviços, e também tinha algumas empresas que iam lá oferecer emprego, né? E eu me lembro que o meu entrevistado não foi. Ou acho que ele foi, chegou um pouquinho atrasado, e não tinha ninguém para pedir emprego. Não tinha ninguém. Aí vocês imaginem, 30 minutos eu tinha que segurar no ar, sem ninguém para pedir emprego. Aí chegou a pessoa responsável pela empresa. Então, eu fiquei segurando com ela aqueles 30 minutos e aquilo não passava e foi me dando, né? Mas a gente conseguiu segurar. Aí vem intervalo, aí você tem que puxar assunto que não tem muito a ver com aquilo que está acontecendo naquele momento, para você poder cumprir, porque tem a grade. Então, são 30 minutos, eu tenho que fechar 30 minutos. Então, essa experiência do ao vivo é muito boa, né? Quem sabe fazer ao vivo, sabe fazer tudo. Na TV Morena, nós tínhamos ponto, né? Mas eu já trabalhei num canal fechado que não tinha ponto. Então, era assim, tinha um produtor aqui na frente, aí ele falava assim, ó. Aí você já entrava no ar, sabe assim? Então, tinha que ficar atento, porque não tinha retorno, era assim na intuição. E, às vezes, o jornalista, o repórter, ele tem que usar muito esse lado da intuição mesmo. Silvia, o Pantanal não era uma grande novidade para você, devido ao seu TCC, que você escolheu fazer por lá. Conte para nós como foi essa experiência. Arthur, foi maravilhoso, né? Meu TCC eu fiz com uma amiga que não mora mais em Campo Grande, ela foi para São Paulo, trabalha lá em São Paulo. E como o vídeo sempre esteve muito presente, tanto na minha vida quanto na dela, nós optamos por fazer um vídeo documentário. E por que o Pantanal? Porque o Pantanal é lindo, né? O Pantanal é uma diversidade fantástica e você pode explorar diversos meios, diversos mecanismos, né? Você tem muita riqueza de conteúdo. E o que nós fizemos? Nós fizemos a história e o cotidiano dos pescadores ribeirinhos. Nós fomos para o Pantanal umas 6, 7 vezes e nós vivenciamos o que eles vivem lá, o dia a dia deles mesmo, né? O período da seca, o período da cheia, da adequada. Então, a gente pescou, foi muito bacana, porque a gente fez aquela pesca artesanal, sabe? Você faz na galateia, joga, pega o peixe, né? Enfim. Então, a gente teve a possibilidade de conhecer a realidade deles e de conhecer as histórias, né? Que é o nosso papel, contar as histórias das pessoas. Então, para que nós pudéssemos contar essas histórias, nós tínhamos que vivenciá-las, né? Então, a gente ia para o Pantanal, saía daqui de madrugada, chegava 4h30 da manhã, pôr do sol maravilhoso do Pantanal, e a gente ia lá todos os dias, né? A gente ia, nós fomos essas 6 vezes, mas nós ficávamos lá uns 3 dias, né? Porque pôr do sol, aí fim de tarde, e a paisagem é maravilhosa, então tudo ajuda. Então, a gente conseguiu histórias de pescadores, sabe aquelas histórias engraçadas, que você acha que não é real, mas para eles eles acreditam, é uma crença. E também a gente pôde acompanhar a dificuldade, né? Porque o que um ribeirinho faz na época da cheia, né? Na época da seca, não tem como pescar, como é que eles sobrevivem, né? Então, foi uma experiência muito rica, que nós trouxemos para nós, para a nossa vida, e foi um trabalho perfeito, nós até tiramos 10, tal, foi bem bacana. O programa deu certo, vai para um rápido intervalo e já voltamos. O mosquito da dengue não dá essa bandeira toda. É com a sua atenção que você percebe os riscos. E com a ação, você faz a sua parte. E toda a diferença para uma vida mais tranquila, sem dengue. Fique atento. Acabe com a dengue.
Voltamos com o programa Deu Certo. Silvia, como foi a sua entrada para a assessoria de imprensa, mas ainda não deixando o telejornalismo que você adora tanto? Então, o Tribunal de Contas foi uma oportunidade que surgiu na minha vida, né? Mas antes de ir para o tribunal relacionado à questão da assessoria de comunicação, eu trabalhava na Prefeitura de Campo Grande. E aí surgiu a assessoria de comunicação do tribunal como uma oportunidade, né? E quando eu entrei lá, tem mais ou menos uns 8 meses que eu estou lá, eu entrei para poder alimentar o site, né? Era mesmo uma assessoria de comunicação, acompanhar, porque lá no Tribunal de Contas, o que é o Tribunal de Contas, né? É um órgão que fiscaliza as contas dos gestores públicos. Então, assim, tem as câmaras, tem o pleno, onde acontece o julgamento dos processos, né, dos órgãos públicos. Então, quando eu entrei, foi para fazer esse papel. E aí coincidiu de uma colega de trabalho sair por uma oportunidade melhor que surgiu para ela. E aí foi quando eu assumi o TCE na TV, que sempre foi minha praia, né? A televisão sempre foi minha praia. Na verdade, o site foi uma novidade para mim, porque eu nunca tinha trabalhado com site, já trabalhei no impresso, né? Já passei por todos, isso é ótimo também, tem que passar, né? Quanto mais experiência vocês tiverem, melhor. Então, eu saí do site e fui direto para a TV, e estou lá até agora. Silvia, como é que você concilia o seu tempo entre família, assessoria de comunicação e a faculdade de Direito? É difícil, né? Mas eu conto muito com a ajuda do meu marido e também com a compreensão dos meus filhos. Mas eu tenho uma rotina bem puxada. Eu adoro treinar, né? Treino bastante. Então, a parte da manhã eu dedico para cuidar dos afazeres de casa e também cuidar de mim, né? Porque eu trabalho só 6 horas no tribunal. Então, na parte da manhã é casa, filho, a rotina. E à tarde eu estou no tribunal, saio do tribunal e vou direto para a universidade, no caso aqui é o CDB, para fazer Direito. Estou no 5º semestre de Direito, estou apaixonada porque eu acho que o Direito te dá a possibilidade de saber os seus direitos, né? A fundo, assim, a gente sabe mais ou menos como é que funciona, mas a gente não sabe realmente o que a gente tem direito, não só os nossos deveres, mas também os nossos direitos. Então, o Direito é um curso muito apaixonante, né? Sem dizer que é um leque de possibilidades, né, para concurso, porque eu quero chegar numa fase da minha vida que eu quero mais tranquilidade, né, para curtir meus filhos, curtir minha família. Então, é o que eu busco, né? Depois de encerrar o curso, eu quero fazer um cursinho, ou se eu conseguir conciliar nesse meio tempo o cursinho e estudar para concurso. Silvia, como é que é a rotina de um jornalista que trabalha numa assessoria de imprensa, mesmo que não tenha no jornalismo? Assessoria, eu digo que é um dos meios mais tranquilos da comunicação, né? Eu, como tive a oportunidade de trabalhar em quase todos, e paga-se melhor também, na minha opinião, né? E você tem feriado, você tem final de semana, você pode aproveitar um pouco mais a família. É muito tranquilo. O tribunal, ele tem as terças e as quartas as sessões, que são os dias mais puxados, mais intensos, mas o programa, eu gravo ele uma vez por semana, né? Ele é um programa de 15 minutos, ele vai ao ar no canal da TV Assembleia, às segundas, e ele fica disponível no site do TCE, né? Para quem quiser acessar, ele fica disponível, todas as edições.
mas é bem mais tranquilo trabalhar em assessoria de comunicação, mesmo dentro do programa de televisão, é um programa semanal, né, que te dá a possibilidade de fazer uma coisa mais produzida, mais elaborada, e sou eu que faço tudo. Eu que produzo, eu que faço as entrevistas e eu que apresento também. Silvia, a experiência com o jornalismo político te agrada ou não? Me agrada. Eu já trabalhei muito em campanhas, né? Já fiz 4 campanhas nessa área de comunicação e também tenho uma pós em marketing política. Então, é algo que eu associei ao longo da minha carreira e eu gosto. Assim, a assessoria de comunicação de política é desafiadora, né? Porque você tem ali um cliente, vamos dizer assim, que a todo momento ele pode estar sendo bombardeado. Então, você tem que estar preparada, né, para poder ter os mecanismos, para poder defendê-lo e também cuidar da imagem dele, né? Porque o assessor de comunicação também tem esse papel, que é de você cuidar da imagem do seu assessorado. Então, a assessoria de comunicação na parte da política é algo que me atrai muito. Hoje eu não atuo muito nessa área, né? Mas já atuei muito. Silvia, agora nós vamos para uma pergunta nada a ver. Qual é a sua paixão pelo samba? Ah, isso não pode. Gente, samba é minha vida, né? Isso não pode, hein? Isso é sacanagem. Eu fui rainha de bateria por 6 anos, da Unidos da Vila Carvalho. E o samba tá no meu sangue, né? Tá na minha origem, eu amo sambar. Parei por uma opção, porque a gente tem que saber a hora de parar. Mas o samba tá na minha família, né? Meu filho toca, meu irmão toca, minha mãe desfila. Então, desfilar, sambar é algo que está enraizado, assim, desde pequenininho a gente vai nos ensaios, a gente samba, né? É uma coisa da família mesmo. E eu sou apaixonada, você sabe disso. Silvia, estamos encerrando o programa, mas antes eu queria uma dica sobre o nosso futuro profissão, jornalismo e comunicação. O que você tem a dizer? Bom, primeiro eu quero agradecer pelo convite, né? Foi ótimo estar aqui com vocês, compartilhar um pouco das minhas experiências na área da comunicação. Bom, o que eu aconselho, sugiro, né, para vocês, é sempre que vocês puderem buscar o conhecimento, né? Eu acho que a gente nunca pode estacionar. Você nunca pode achar que está bom. Não, você tem que buscar sempre o melhor e dar sempre o melhor que você tem. E você consegue isso a partir do conhecimento que você adquire. Então, sempre que vocês puderem se reciclar, buscar novos horizontes, vão atrás, porque é isso que move o ser humano e também move a nossa paixão pela nossa profissão. Obrigado novamente, Silvia. O programa do César está ficando por aqui. Muito obrigado e até a próxima.